Bom dia, minhas irmãs, a paz do Senhor. A irmã Tayane, né, pediu para que eu compartilhasse uma palavra com as irmãs nesse dia de hoje. E eu espero, irmãs, que essa palavra venha falar ao nosso coração nesta manhã. Venha falar conosco, venha entrar no nosso coração. Eu creio que a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. E ela traz cura para nós, irmãs. Ela consola nossa alma quando nós estamos precisando ouvir a voz do Senhor. Então, nessa manhã, permita. A palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus, então permita que essa palavra venha falar com você nesse dia de hoje. Venha falar ao seu coração. A palavra que eu queria compartilhar com as irmãs se encontra em João, capítulo 4. A gente vai ler alguns trechos aqui, eu não vou ler ele todo para a gente poder ganhar tempo. Mas nós vamos ler o versículo 4, que diz assim: E era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. E o Senhor diz assim: mulher, se você soubesse, mulher, quem está te pedindo água, era tu que me pediria água e eu lhe daria água da vida. Se você soubesse quem estaria aqui falando com você, você que me pediria água. E aqui no versículo 14 que diz assim: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. E o versículo 28, irmãs, que diz assim: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E essa mulher, mais uma vez, ela questiona. Ela fala assim: Senhor, o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deixou essa fonte, que bebeu ele, os seus filhos, o seu gado direto dele? E Jesus respondeu: qualquer mulher que beber desta água vai voltar a ter sede. Mas a água que eu lhe der vai se fazer dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher diz assim: Senhor, dá-me dessa água. Dá-me dessa água. E aqui, irmãos, é onde vai começar o processo de cura na vida dessa mulher. O Senhor, ele expõe a vida daquela mulher, aquela ferida, irmã, para que ele pudesse curar. Vai lá, faz o seguinte: chama o teu marido e vem cá. E a mulher responde assim: não tenho marido. E Jesus diz: disseste muito bem, tu não tem marido. E o que você tem hoje, você já tivesse 5. E o que você tem hoje, ele não é teu marido. Ele não é o teu marido. E a mulher diz: vejo que tu és profeta. E eu queria compartilhar um pouco da história dessa mulher. Eu acredito que as irmãs conhecem a história dessa mulher, né? Ela, ao olhar humano, ela era uma excluída. As pessoas, quem sabe, a excluíam e ela se excluía. Porque a palavra do Senhor nos diz que ela ia até o poço. Ela escolheu um horário de ir até o poço, um horário em que o sol estava quente, escaldante. Horário em que as outras mulheres não iam, porque as outras mulheres elas iam pela manhã, cedinho, quando o sol não estava muito quente, e no finalzinho da tarde, quando o sol já tinha baixado. Só que essa mulher escolheu um horário em que o sol estava muito quente. Para que ela não encontrasse ninguém naquele lugar. Para que ela fosse lá sozinha. Só que o que ela não contava, irmãos,
que ela não contava é que o Senhor já havia marcado o encontro com ela. Porque o Senhor diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor já havia marcado o encontro com aquela mulher. Ela achava que seria um dia qualquer, que ela iria fazer aquilo que ela já fazia. Ela iria lá, buscava água, né, na sua exclusão, sozinha, buscava água e ia embora. Só que o que ela não contava é que o Senhor estava lá esperando para falar justamente daquilo que ela foi buscar, irmãos. Água. E o que eu achei lindo nessa passagem é que o Senhor usou aquilo que ela iria fazer no cenário de cura para a vida daquela mulher. O Senhor fala assim, dá-me de beber. E ela diz assim, como você, sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana. No começo, irmãs, ela já se exclui. Ela já se exclui, ela te cria uma barreira, porque eles não se falavam. Judeus e samaritanos, eles não se falavam. Então, quando o Senhor pede água para aquela mulher, ela automaticamente cria uma barreira. Só que o nosso Senhor, ele não desiste, ele vai. Ele fala assim, dá-me de beber. Mas é onde eu quero começar a ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aqui nessa história, tem uma fonte e tem um poço. E olhando, irmã, para essa história, eu vejo assim que o Senhor, ele usou esse cenário de água para falar para aquela mulher que ela buscava água. Ela buscava saciar a sua sede, na onde não podia. O vazio em que ela tinha, nada podia preencher a não ser o Senhor, a não ser a água viva que o Senhor dava para ela, ia dar para ela. E o Senhor expõe aqui que ela procurava saciar a sua sede nos seus muitos relacionamentos. Ela tivesse 5, e o que ela tem hoje não é o que é para ela. Quem sabe ela não pulava de galho em galho, procurando saciar, tampando um buraco, irmão, um espaço que só podia ser preenchido pelo Senhor. E eu não sei, irmãs, mas eu não sei em qual área da nossa vida em que o Senhor quer falar isso para nós hoje. Eu não sei em qual área da nossa vida nós temos buscado saciar a nossa sede. E em outras coisas terrenas. Quem sabe é um lugar, quem sabe são pessoas, quem sabe são ambientes. Para que você seja aceita, você permite, né, voltar atrás. Porque eu creio, irmãs, que nós já fomos, o Senhor já passou pela Samaria da nossa vida. O Senhor já marcou um encontro com nós já fomos encontradas, fomos curadas, fomos restauradas pelo Senhor. Mas ainda assim, insistimos em buscar água em poço. Insistimos em buscar água em lugares, pessoas, aceitação em que não é para nós. E que o Senhor já separou para nós uma fonte, a fonte está jorrando aqui dentro, nós já fomos curadas, restauradas pelo Senhor. E eu quero chamar a atenção das irmãs para esta parte aqui, em que diz assim, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, ela deixou o seu passado, ela deixou o seu pecado, ela abandonou e foi anunciar. Você foi curada, você foi restaurada, para que você pudesse anunciar. O Senhor marcou, eu quero falar para as irmãs que o encontro de Jesus com aquela mulher, um encontro improvável, para o Senhor tinha propósito. Porque o Senhor, aquela mulher se tornou a maior missionária daquele lugar. Porque o Senhor encontra com ela, se revela para ela que ele é o Messias. A mulher corre, vai até outras pessoas e anuncia. Aquele homem, ele diz tudo o que eu tenho feito, tudo que eu já fiz. Ele falou, ele é o profeta, ele não é o Messias. Ele é o Messias. E aquelas pessoas, a palavra do Senhor diz, saíram, pois,
da cidade e foram ter com ele. Então, de excluída de um passado, ela foi restaurada e agora ela anuncia, irmãs. Então, o que eu quero dizer para as irmãs nessa manhã é que o que é, irmãs, que nós temos, o que é que você tem buscado? A palavra do Senhor vai dizer, não atentando nós para as coisas que são terrenas, mas para as coisas que são eternas, porque essas não são passageiras, irmãs. Essas são eternas. Então eu não sei que área nós temos buscado. E quando eu li essa palavra falou muito comigo, porque eu falei assim, Senhor, o Senhor já me curou, o Senhor já passou pela Samaria da minha vida, né? O Senhor já me chamou pelo meu nome, o Senhor me separou. E por que ainda eu volto, Senhor Jesus, a buscar água no poço, sendo que o Senhor disse para mim que tem uma água eterna, uma água viva? Por que, Senhor? É hora, irmãs. É hora de nós nos desprendermos de muitas coisas que têm nos paralisado, têm roubado o nosso tempo, têm sugado as nossas energias. Coisas passadas em que você foi curada. Eu insisto em dizer isso, que eu falo assim, o ano já virou, gente. Nós estamos em um novo ano. E eu creio que o Senhor tem grandes coisas. E eu creio, minhas irmãs, que o Senhor, Ele quer nos usar neste tempo. Ele quer curar outras vidas usando a nossa vida. Ele nos chamou, nos restaurou, apagou o nosso passado. E é necessário, é hora de nós nos levantarmos e irmos anunciar. Anunciar que existe essa água, existe essa fonte para jorrar para a vida eterna. E ela flui de dentro de você. Não é no exterior, mas é aqui no interior. Então permita nesse dia de hoje que o Senhor faça jorrar essa água do teu interior para outras vidas. Você já foi curada. Não permita buscar água mais em poço. Lança fora tudo que te paralisa, irmã. Lança fora tudo aquilo que te faz parar. Tudo aquilo que te faz lembrar da onde o Senhor já te tirou. Lança fora. E vamos agir. Vamos agir porque existem mulheres neste tempo que precisam de nós. Existem mulheres neste tempo que precisam ouvir de nós. E assim como o Senhor visitou aquela mulher, uma mulher improvável, uma mulher excluída, uma mulher que ao olhar humano, ela nem tinha salvação. Mas por nosso Senhor Jesus Cristo ela tinha salvação, porque um dia aquela mulher fomos nós. Um dia aquela mulher fomos nós e alguém disse para nós, não tem mais jeito, não tem solução, e nós estamos aqui para anunciar e para dizer que teve solução sim, porque o Senhor passou na Samaria da minha vida e me ofereceu uma água para jorrar para a vida eterna, e hoje essa água ela vai jorrar na minha vida e na tua vida. Aleluia. Então permita essa água jorrar na tua vida hoje. Amém?